E eu sei que nesta hora o Senhor ele vai falar no seu coração através da palavra, aleluia, e que você possa esquecer de tudo agora, amém? De tudo, e prestar atenção somente na palavra de Deus, para que essa palavra possa encher o teu coração, possa encher a sua vida, para que você possa sair daqui hoje cheio, cheio da presença do Senhor, alimentado da palavra de Deus na sua vida, amém? Porque é necessário que nós estejamos cheios do poder de Deus, cheio da unção de Deus, amém? E cheio da palavra do Senhor em nossos corações, amém? Então vamos orar neste momento e entregar o homem de Deus na presença dele nesta hora, aleluia. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós colocamos o teu servo, Pai querido, e nesta noite, meu Deus, irá trazer a tua palavra, Pai. Palavra esta, Senhor, que vai ser ministrada, meu Deus, e nós sabemos, ó Pai, que é diretamente do teu coração para os nossos corações. Fala, Senhor, nesta noite, neste lugar. Fala, Senhor, nesta noite, neste lugar, através da tua gloriosa palavra, Deus. E que esta palavra, Senhor, venha reavivar vidas nesta noite. Que esta palavra venha fortalecer os teus filhos, ó Pai. Deus Santo e Deus poderoso. Fala, Senhor, em nosso meio nesta noite. Derrama a tua unção, a tua glória, o teu poder, o teu fogo, Deus querido. Ah, Pai, juntamente com a tua palavra nesta noite, meu Deus. E usa o teu filho poderosamente, meu Deus. Poderosamente na tua presença, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado nesta noite, meu Deus, porque tu és fiel, Senhor, tu és santo, meu Deus, e nós te adoramos nesta noite, porque tu estás aqui, Senhor, aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor. Diga com muita fé comigo. Nesta noite, o Senhor me concederá a vitória sobre o inimigo. Diga com mais fé, amém, irmão? Nesta noite, o Senhor me concederá a vitória sobre o inimigo. Sobre o inimigo. Todos os adversários, um a um, cairão diante de mim, porque o Senhor prometeu em Deuteronômio 28, versículo 7. Eles cairão diante de mim, para a glória do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Pode dar glória ao nome do Senhor, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, estamos hoje, nesse dia maravilhoso, dia forte, uma sexta-feira forte, para nós realizarmos essa campanha de libertação. E vocês sabem que esse dia de hoje é um dia especial para os feiticeiros, para os bruxos, para os macumbeiros, porque desde ontem eles já estão se fortalecendo, porque ontem eles fizeram uma festa chamada Halloween, que é a festa das bruxas. Quer dizer, os demônios já se fortaleceram ontem. E hoje, em nosso país, as pessoas reverenciam a memória dos mortos. E os mortos também. E aqueles que, por ignorância espiritual, por falta de entendimento, vamos dizer assim, já foi ao cemitério, já foi ao túmulo, já foi à lápide, e ali já conversou com o seu ente querido, que ali está sepultado, dizendo que está com muita saudade, que não pode viver sem ele, que ele era tudo para ele ou para ela, que ele não sabe o que vai fazer na vida mais, que não aguenta mais essa vida de solidão, de viver solitário, e começando com aquele túmulo, começando com aquela lápide, começando ali, na verdade, no cemitério, com a memória ou com os mortos. E o diabo em si é muito astuto. Essa semana mesmo eu estava dizendo que essa semana foi a semana das pessoas sonharem com os mortos, com os entes queridos, com os pais, com mães, com irmãos, com os avós, pessoas que eram muito ligadas a você. Essa semana foi uma semana de sonhos com pessoas falecidas. Quer dizer, isso tudo já é uma ação espiritual do mal. Já é uma ação do inimigo para tentar o quê? Mexer com o emocional da pessoa. Mexer com o coração da pessoa. E a pessoa ficar tocada. Dizer, não, eu vou ao cemitério lá, eu não vou nem adorar os mortos, que eu sei que não deve se adorar. Eu não vou nem conversar com os mortos, porque os mortos não vão me ouvir. Os mortos também não podem falar comigo. Mas eu vou lá dar uma arrumadinha no túmulo, vou ver como é que estão as coisas. E quando chega lá,
ele se vence. Ele vê a memória, todos os momentos de vida que ele passou, que ele antes queria, aquela pessoa que está ali sepultada, e de repente ele começa a chorar, e aí começa a lamentar, e quando pensa que não, ele já está começando com morte. Uma pessoa que aquele morto, aquela pessoa que ele está sepultada, e às vezes já está os ossos, e às vezes nem é ele que está mais ali, né? Nem é ele que está mais ali. Lá no Rio de Janeiro tem uma lei que a pessoa é sepultada, e com 7 anos a pessoa tem que ser retirada daquela cova para dar lugar para outro morto, para outra pessoa ser sepultada. Entendeu? E houve épocas lá que com 4 anos as pessoas já estavam arrancando a pessoa e cremando a pessoa para dar lugar que não tinha mais lugar para enterrar. Inclusive lá eles fizeram um cemitério agora, um cemitério vertical, porque não tem como enterrar mais assim, então fizeram um prédio, um cemitério vertical, é o cemitério do Carmo, Memorial do Carmo, e ali eles cremam as pessoas e colocam a caixinha dentro daquele prédio, um prédio enorme, só para colocar a cinza do falecido, daquela pessoa que veio a falecer. Então, quer dizer, o diabo, ele trabalha nisso. E hoje em especial, quantas pessoas não foram lá ao túmulo, ao cemitério? Não é verdade? Quantas pessoas hoje já chorou, já lamentou, já esperneou, já se desgostou da vida, e o diabo só trabalhando, e o diabo só se alimentando, porque isso alimenta o diabo, isso alimenta o mal. Afora, agora, a investir do inimigo, que as pessoas vão começar a ver vulto e ouvir vozes. Que abriu uma porta no mundo espiritual, uma porta de legalidade para que o inimigo possa agir. Então pessoas vão começar a ouvir vozes, pessoas vão começar a ver vultos, pessoas vão começar a ter insônias, e o diabo vai começar a perturbar, porque pessoas deram legalidade, abriram portas no mundo espiritual e invocaram aos demônios, invocaram aos espíritos. E a coisa é tão forte no mundo espiritual, que não sei se você já ouviu, ou se alguém já falou com você, quando veio a falecer, por exemplo, uma pessoa muito importante da família, vamos dizer, o pai. Isso é importantíssimo. O pai veio a falecer, e alguns dias depois, alguém chega e diz: poxa, você já viu fulano de tal? Que é o filho daquela pessoa que veio a falecer. Você já viu fulano, como é que ele está? Não, percebeu por quê? Ele está igualzinho o falecido. O jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de andar, até mesmo as coisas que o falecido fazia, ele está fazendo igualzinho. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Já. Parece que o falecido encarnou nele, incorporou nele. Mas não é exatamente o falecido que incorporou ali, ou que encarnou ali, mas um demônio, um principado, uma potestade que agia na família, no seio da família, uma potestade, um principado hereditário, de hierarquia de famílias, e ele está ali, ó, morre o pai, ele entra no filho. Aquele filho se casa e vai ter filhos. Depois aquele filho vem a falecer, e ele entra no outro filho e vai sucessivamente assim. Você vê que tem pessoas que tem um vício de bebida inveterado, é alcoólatra inveterado. E na família ninguém bebe, entre os filhos ninguém bebe. Inclusive tem filhos que até aconselham o pai para deixar de beber. De repente o pai morre com uma enfermidade, uma cirrose no filho. Morre. E o filho, que era muito ligado ao pai, e que nunca bebeu, de uma hora para outra, ele começa a beber descontroladamente. É, não é? É, não é? Isso aí, meu irmão, sabe o que é? Demônio familiar. Demônio familiar. Que o demônio é igual carrapato. Demônio é igual carrapato, viu, irmão? Vou explicar por quê. Porque o corpo, depois que vai ao pó, que vai virar cinza, não interessa mais para o demônio. Então ele abandona aquele corpo. Ele quer um corpo vivo. Ele quer um corpo que se move. Ele quer um corpo para poder saciar os seus desejos. Então a pessoa morre, a pessoa vem a falecer, o demônio larga aquele corpo e entra no corpo da pessoa mais ligada àquela pessoa falecida. Igual o carrapato. Você já viu um cachorro quando morre? Quem já viu um cachorro? Morreu o cachorro. Fica olhando, o cachorro morreu. Morreu o animal, o cachorro. Irmão, 10 minutos depois você vê os carrapatos, as pulgas, tudo abandonando aquele cachorro e procurando um cachorro vivo. Você já viu isso? Mas é desse jeitinho, abandona, é mesmo? O irmão aqui, ó, ele veste na área de veterinário, não é isso? Eles abandonam aquele corpo morto e procuram, sai em busca de um corpo vivo para poder sugar o sangue, poder tirar o sangue. Então o demônio é assim, é igual o carrapato, ele quer um corpo vivo.
Se morrer, ele abandona o corpo, vai em busca do corpo vivo. E como o demônio é um demônio hereditário, um demônio familiar, ele fica ali. Se ele andando na família, entendeu? Procurando a pessoa que está mais fragilizada, a pessoa mais fragilizada, então ele vai em busca daquela pessoa, e aquela pessoa começa a ter sonhos com aquela pessoa falecida, e a pessoa, eu sonho com o falecido, eu tive uma visão com o falecido veio falar comigo, e ele me disse isso, me disse aquilo, me disse aquilo outro. E nós sabemos, não por nossa concepção, mas pela palavra do Senhor, que não é falecido nenhum, que não é falecido nenhum, que não é pai nenhum, que não é mãe nenhum, que não é filho nenhum, que não é irmão nenhum, que não é parente algum, mas é demônios disfarçados. Amém? E hoje, como é o dia de finados, né, das pessoas que se foram, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia, glória a Deus, em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 3. Diga graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Aquele que achar o texto aqui referido, fique de pé para que eu possa ter ideia se já acharam, se não acharam. Quem não achou, fique sentado. Se tiver dificuldade, um dos nossos cooperadores estará auxiliando você para você encontrar o texto. Amém? Eu sempre digo que é muito fácil encontrar esses textos, porque 1 Samuel fica antes de 2 Samuel. Não é? Quer dizer, não tem como você não encontrar esse texto, esse livro. Né? 1 Samuel fica antes de 2 Samuel, e fica no Velho Testamento, e fica entre Gênesis e Apocalipse. Ô, glória! Vamos adiante ainda. Mas vamos ser mais certeiro, amém, meus irmãos? Fica entre Gênesis e Malaquias. Ô, glória! Amém? Achou? Com a dica dessa também, meus irmãos? Quem não acha, né? Quem não acha? Glória a Deus. Posso ler o texto, meus irmãos? Glória a Deus. Estarei lendo assim o texto da palavra do Senhor. Diz assim: 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era na cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. E ajuntaram-se então os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim e nem por profeta. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor que é médium. E Saul disfarçou-se e vestiu outras roupas e se foi a encontrar com esta mulher. E disse: peço-te que me adivinhe pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. E respondeu a mulher: bem sabes o que fez Saul e como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que, pois, me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: a quem te farei subir? E respondeu-lhe: faz-me subir Samuel. E vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher lhe respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. E perguntou ele: como é a sua figura? E respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E entendeu Saul que era Samuel, e inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Amém? Pode sentar, irmão do Senhor. Glória a Deus. É muito interessante, irmãos, esse texto aqui, porque exatamente os kardecistas, eles usam esse texto aqui, que aqui ministrei, para dar veracidade à sua doutrina de necromancia, de conversar com os mortos, ou de receber mensagem
de pessoas mortas, pessoas que desencarnaram. Os kardecistas, eles usam esse texto aqui. Em cima desse texto, eles desenvolvem a sua filosofia de fé, a sua crença. Mas a Bíblia aqui diz que o Senhor não falava com o rei Saul. Não falava com ele, nem pelo Urim, e nem pelo Tumim, e nem pelo intermédio dos profetas, e nem por sonho. Quer dizer, o Senhor não falava por revelações, tomando um profeta, o Senhor me revelou isso, ou o Senhor me disse isso, ou aquilo outro, para dizer para você. O Senhor também não falava pelo Urim, ou Tumim. O que era Urim ou Tumim? Era uma estola, era uma estola sacerdotal que o sacerdote usava na altura do peito. Era uma bolsa, uma estola, uma bolsa. Né? Dentro desta bolsa tinha duas pedras, o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim. Uma significava sim, a outra significava não. Sim ou não? Então o sacerdote, quando queria saber alguma coisa que o Senhor não revelava pessoalmente para a sua pessoa, ou não revelava através de um profeta, ou não revelava através de um sonho, então eles oravam ao Senhor, e o Senhor falava através do Urim e do Tumim, dessa história sacerdotal. Mas a coisa tinha que ser certa, tinha que haver confirmação. O sacerdote dizia: Senhor, o rei quer saber se ele deve ir à batalha, ou se essa batalha será entregue em suas mãos. Então o sacerdote orava, e enfiava a mão na estola e puxava a pedra. Aí saiu o Urim, sim. Aí ele botava novamente ali a pedra dentro da estola sacerdotal, mexia e orava novamente. Novamente: Senhor, o rei quer saber se ele deve ir à batalha ou não. Ele quer saber a direção de ti, se o Senhor entregará os inimigos em suas mãos. E ele enfiava a mão na estola sacerdotal, tirar. Se saísse o Urim, era assim de novo. Ele tornava a colocar 3 vezes. E por 3 vezes, se fosse sim, era da vontade do Senhor, o Senhor que estava falando. Não era coincidência, era o Senhor que estava falando. Só que quando Saul consultou o Senhor pelo Urim e pelo Tumim, visto que o profeta Samuel havia falecido, e já não havia profeta que falava pelo intermédio do Senhor, e o Senhor também não falava em sonhos para ele, e também não falava pelo ministério do Urim e Tumim, ele resolveu então consultar o Senhor. E meteu a mão na estola sacerdotal: Senhor, o Senhor entregará os filisteus nas minhas mãos? E aí metia a mão e puxava. Saiu o Urim, sim. Aí botava novamente: Senhor, tu entregarás os filisteus nas minhas mãos? Aí metia a mão e saía o Tumim, não. Aí botava a pedra lá, orava o Senhor: Senhor, entregará o livro nas minhas mãos? Puxava, sim. E fez isso por diversas vezes e nunca dava algo consecutivo, sempre dava trocado. Então o Senhor não estava falando com ele através da estola, não estava falando para ele em sonhos. O Senhor se revela em sonhos. Amém? A Bíblia diz em Joel 12, 28, que o Senhor dá visões aos jovens, amém? Dá unção de profecia profética a servos e servas, e dá sonhos aos anciões. Amém? Eu tenho muito sonho, e não sou tão ancião assim. Eu tenho mais revelação dormindo do que acordado. Eu já até falei com a minha esposa que eu vou botar uma cama aqui atrás do altar. E quando estiver acabando o culto, ela me acorda e eu vou entregar todas essas revelações. E eu tenho mais sonho, mais revelações de sonho da parte do Senhor, dormindo do que acordado. Entendeu? E assim o Senhor fala em sonho. E o Senhor não falou com ele. E dormia e o Senhor não falava com ele. Dormia, o Senhor não falava com ele. Estava sacerdotal, o Senhor não falava. Profeta, e aí, profeta, ora por mim. O profeta orava, e o Senhor revelou alguma coisa? Não, o Senhor não falou nada. E ele começou a ficar desesperado. Ele começou a ficar angustiado, ele começou a ficar deprimido. E esse estado de Saul desencadeou o medo nele. Ele começou a ver os inimigos, começou a ver os filisteus perigosos, violentos. E ele começou a ter temor dos filisteus. Ele disse: agora o Senhor não fala comigo, nem pelo profeta, nem pelo Tumim e nem pelo sonho. Eu já sei, eu vou consultar uma espírita, eu vou consultar uma médium, eu vou consultar uma micromante, uma pessoa que fala com mortos. Porque eu vou consultar essa pessoa e eu vou pedir para essa pessoa trazer a Samuel de volta. Samuel será acordado do seu sono da morte, venha ao meu encontro, e eu então perguntarei para ele, eu vou falar com ele, o que eu devo fazer nessa batalha contra os filisteus. E assim foi. Interessante, quando Samuel estava vivo, quando Samuel estava presente no reinado de Saul, Saul era uma pessoa séria. Você vê que ele mandou desterrar, mandou expulsar dos termos de Israel todos os adivinhadores.
todos os feiticeiros, todos os magos, todos os bruxos, todos os necromantes, todos os médios, ele mandou desterrar, mandou embora, expulsou do rei de Israel. Mas essa mulher ficou lá, por perto, nessa cidade de Endor. E disseram para ele, olha, tem uma mulher aí que é batata. Uma mulher aí, olha, que fala tudo. Você vai lá e ela incorpora e ela traz o espírito da pessoa que você quer falar pessoalmente. Pessoalmente. E ele, então, desesperado, medroso, porque o medo havia tomado conta dele, o medo paralisa, o medo tira a fé, o medo traz a incredulidade, o medo traz a frieza espiritual, o medo traz a insegurança. É por aí que o diabo entra, pelo medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. É por aí que o diabo entra, pelo medo. E por medo, ele deixou o Senhor, por medo, ele não confiou no Senhor, por medo, ele foi consultar a feiticeira. O servo do Senhor, o ungido do Senhor, que foi ungido pelo profeta Samuel, amando do Senhor. O servo do Senhor, que diz a Bíblia que ele profetizou no arraial dos profetas. Olha só, ele profetizou na unção do Espírito Santo, no meio dos profetas, e os profetas disseram, Saul profetiza pela unção do Espírito do Senhor. O homem que tinha uma revelação do Senhor, o homem que o Senhor tomou, para que através dele o Senhor viesse se vingar de Agag, daquele rei maligno que se levantou contra Israel, quando reinava de Amalequitas, dos Amalequitas. O Senhor escolheu ele para honrar o nome do Senhor. E ele se apostatou depois disso, desobedeceu o Senhor, e depois esse mesmo homem, ele foi tomado pelo espírito de demônio. Quem sabia disso? O demônio atormentava ele incorporava com o espírito de demônio. Esse homem que outrora falou pelo Espírito de Deus, que outrora foi usado pelo Senhor, que outrora o Espírito do Senhor estava sobre ele, esse homem começou a ser usado pelo diabo, pelo demônio. Amém, irmão? É por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar aí. Orar. Vigia aí. Orar. E ora, irmão. Vigia e ora. Você vê que o homem cheio do poder, cheio do Espírito, cheio da unção, começou a desobedecer o Senhor, perdeu a unção, e o demônio, o diabo, entrou dentro do corpo dele. É o que nós sempre declaramos aqui, que o corpo não deve estar vazio. É aquele versículo conhecidíssimo de Lucas 11, 24 e 27, que o demônio sai, anda, procurando o teu corpo. Não achando, o demônio diz, voltarei para a minha antiga casa. Entendeu? Então esse demônio entrou no corpo dele. Outrora havia sido expulso, havia sido liberto, e ele havia recebido a unção do Senhor. Como ele se rebelou, desobedeceu ao Senhor, ele obstinou na teimosia, era teimoso que só. Entendeu? Tanto que quando ele foi encontrado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor, ele estava buscando a jumenta de seu pai. Você vê que jumenta é um animal que teimoso. Você vê a diferença, o contraste. Davi, quando foi chamado pelo Senhor, estava fazendo o quê? Apacentando quem? Jumenta? As ovelhas. Quer dizer, a diferença, entendeu? De rebanho. Um tomava conta de jumenta e o outro tomava conta de ovelha. Então esse Saul era teimoso, obstinado, rebelde. Quando cismava com alguma coisa, ninguém mudava a sua cabeça. E foi ao ponto dele perder a comunhão com o Senhor e perder o Espírito do Senhor. E o demônio entrar na vida dele. Entendeu? E ele se obstinou de tal forma, meu irmão, que ele começou a consultar-se com os demônios. E você vê que o demônio é tão inteligente que o demônio, esse espírito que veio das profundezas da terra, irmão, sinceramente, vocês acham que o profeta Samuel, que foi consagrado desde menino ao ministério sacerdotal, que já com 8 anos, com 12 anos, o Senhor revelava-se a ele, chamando o seu nome, Samuel, 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 ao morrer, esse homem foi para as profundezas da terra? E o Samuel, que aqui se apresentava para Micromante, de Endor, e para Saul, esse Samuel vinha das profundezas da terra. Entendeu? E ele perguntou, como é que é a aparência desse homem? E ele disse, é um ancião. E ele vem envolto numa capa. Envolvido numa capa, quer dizer, meio escondido.
mesmo envolto numa capa, olha, irmão, irmão, se você pegar a palavra do Senhor, você vai ver que Samuel levou a vida na presença do Senhor. E no seu falecimento, Israel pranteou, Israel chorou, e ele foi sepultado, e ele foi salvo para a glória do Senhor. Samuel, de forma nenhuma, foi para as profundezas da terra. Esse Samuel que se apresentava aqui, que se apresentou aqui dizendo ser Samuel, passando-se por Samuel, era um demônio, era um espírito maligno. Aliás, a Bíblia diz, eu quero que você vá comigo, é ali em 2 Coríntios. Quem tem a Bíblia, diga amém. Amém. Amém? Aqui em 2 Coríntios, eu quero mostrar para os irmãos, me parece aqui no capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou mostrar para os irmãos o que o diabo é capaz de fazer, o que o diabo faz, o que o diabo é capaz de fazer. Amém? Capítulo 11. Versículo de número 13 e o 14. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha o versículo 14. E não é de se admirar. Não se admire. Não se admire, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma